Olá, pessoal. Sou a Carolina Cavalheiro, sou diretora da área de Negócios e Comunidade aqui no Instituto. Uma semana muito especial pra gente, a Semana Caldeira, que anualmente já celebra aqui a operação, a abertura do Instituto Caldeira, e essa semana especialmente marcando a reinauguração aqui do primeiro andar, marcando um reencontro da nossa comunidade após o período de enchentes, e a gente recebendo convidados muito especiais, mentes incríveis, inquietas, inovadoras aqui nos corredores do Caldeira. E a gente está aproveitando essas presenças para também gravar alguns conteúdos e trocar algumas ideias fora dos palcos. E hoje estou aqui com um convidado super especial, o Wagner Ruiz, cofundador do Ebanks. Figura que admiramos muito e estamos muito felizes de te ter aqui hoje. Passamos uma manhã já de sabatinas e conversas e almoços. E obrigada por topar fazer mais esse papo. Eu que estou feliz, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Buenas, Wagner, queria começar esse papo pedindo para tu contar um pouquinho, para quem estiver nos acompanhando, assim, sobre a tua trajetória, né? Principalmente trajetória empreendedora pré-Ebanks, né? Esse não é o teu primeiro negócio, e ter histórias de sucesso e de fracasso aí nesse meio do caminho que tu puder compartilhar com a gente. Eu acho que, assim, eu fico pensando sempre como tudo começou, né? E eu me lembro muito de quando eu era bem mais novo, quando eu estava fazendo faculdade. E não tinha o termo Faria Limer ainda, mas eu acho que naquela época já tinha esse negócio de não, eu vou fazer economia, trabalhar em banco e mexer com investimento. Era mais ou menos não era na Faria Lima, era na Paulista naquela época. E aí eu estava naquela época de fazer faculdade, escolher o que ia fazer, e fui me guiar com uns mentores que eu já tinha na época. E um deles propôs um plano, né? Você tem que fazer uma boa faculdade aqui, depois uma boa pós lá fora, depois fazer um estágio num banco lá fora, e daqui uns anos você volta. E eu olhei aquilo e falei, acho que não é para mim isso. E aí fui conversar com outro, ele falou, não, você vai trabalhar em banco, a gente vai te ajudar, mas você não vai trabalhar assim na mesa, como todo mundo. Você vai trabalhar no back office. Eu comecei a trabalhar das 4 às 10 da noite, que era o horário que fechava o mercado. Mas a explicação dele, eu conto isso por causa da explicação dele, que foi fantástica. Ele falou, porque antes de começar a operar qualquer coisa, você precisa entender como as coisas funcionam. E não tem lugar melhor para você conhecer do que o back-office. Naquela época, o back-office de mercado financeiro era planilhas, e não era analógico. Era analógico. Mas aquilo, de alguma maneira, moldou um pouco quem eu sou até hoje, porque me nasceu essa vontade de querer aprender e fazer as coisas. Então isso naturalmente me levou para o caminho de empreender. Né? Então eu sempre quis fazer coisas, eu sempre fui fazendo coisas. O meu filho uma vez estava falando do meu histórico, ele falou, nossa, quanta coisa, eu nem sabia que existia isso. Porque você vai fazendo, né? Empreendedor tem aquele negócio de resiliência e não desistir nunca. Então passei por todos os tipos de mercado, importação, banco, fiz de tudo um pouco, até acabar no equipamento de fitness, que eu tive loja de equipamento de fitness também. E aí acabei conhecendo o Alphonse, né? Então tiveram várias iniciativas. O Alphonse, que é um dos meus sócios no Ebanks, a gente acabou se conhecendo, a gente fazia junto um curso de filosofia, que é uma história que ele gosta de contar e propagar por aí. Mas é a pura verdade. A gente acabou se conhecendo no curso de filosofia, ficamos amigos, e aí surgiu um problema, e eu acho que isso é outra coisa de empreendedor, né? Qual o problema que você resolve? Você sempre quer resolver algum problema. E aí isso tudo foi me trazendo até o dia de hoje, até o dia do Ebanks, mas sempre tentando, como a gente falou um pouco antes, algumas coisas tiveram sucesso, outras não. As que não tiveram sucesso trouxeram até aqui também. Então eu também sou muito agradecido pelas eventuais coisas que não deram certo. Também estava conversando com o meu time esses dias, falando alguma coisa de tentamos um negócio, tentamos outro, não deu. Eu falei, mas vai aparecer alguma coisa que vai usar esse conhecimento que a gente desenvolveu aqui. Então acho que a minha história própria tem muito disso, de eu ter, daquele começo, pensado que eu tinha que conhecer cada detalhe das operações e de tudo que estava acontecendo, que tem a ver com meu pai também. Na verdade, meu pai era advogado,
mas meu pai, ele adorava desmontar as coisas, montar, saber como funciona. Isso é uma coisa que ele fez em mim também. Então, a gente nunca chegava e contratava alguém para resolver. Ele falou, não, vamos tentar a gente resolver. Então, todo esse espírito de curiosidade, de vontade de aprender, de vontade de fazer, foi se formando ao longo da minha vida, se transformaram em iniciativas, todas elas boas, algumas com sucesso, outras não, até chegar e conhecer o Alfonso e a gente começar uma outra empresa antes do Ebanks, que foi quando a gente se conheceu, que já era ligada a pagamento, que era para fazer pagamento de sites internacionais, mas num nicho muito específico. E aí a gente começou, mas imagina desenhando, porque não tinha nem regra clara pro que a gente faz. Hoje é super claro, mas antigamente não tinha. Então a gente teve que desenvolver, procurar parceiro. Então foi uma experiência muito legal. Foi assim que eu cheguei até o Ebanks. Que demais. E tu comentou sobre o início da tua trajetória, eu sei que também tu já passou por Endeavor, né? Como é que é essa importância, essa relação com mentores, né? Que tu mencionou, assim, que te levou talvez para tomar uma decisão e depois um processo até de mais avançada, já escalando o negócio, também ter ido para um ecossistema empreendedor e como é que é essa relação, assim? Olha, é fantástico, assim, e eu sou a pessoa que mais pode dar testemunho disso, eu acho, porque eu era extremamente contra. Inclusive, muito do que eu valorizo aqui hoje, e olho acontecendo, tem muito a ver com essa experiência nossa. Porque assim, né, então a gente tinha essa outra empresa, acabamos saindo dessa empresa, eu e o Alfonso, juntamos com o João, fizemos o Ebanks, criamos o Ebanks. E aí a gente começou, e naquele começo, e aí tem o dedo do Alfonso também, porque o Alfonso falava, não, a gente precisa de ajuda. E tinham vários aspectos de ajuda. Um dos problemas de vocês, naquela época eu era novo, de mexer com pagamento e a gente querer empresas grandes, é que tem um problema de confiança, de que a gente chama de endorsement, né, de alguém dando aquele... E aí a gente acabou achando a Endeavor. E a Endeavor não estava no começo, mas enfim, não era super conhecida como é hoje. E aí o Alfonso falou, puxa, acho que nós temos que estar próximo da Endeavor. Eu olhei aquilo e eu sou um pouco cético, apesar de ser curioso. E falei, meu Deus, cara, eu não vou nessas reuniões. E eu não fui nas primeiras reuniões com a Endeavor. Porque pra mim parecia um negócio muito americano, o crachá, sabe? Não era um negócio que me... E aí fui na primeira. Na primeira que eu fui, né? Já tinham acontecido algumas, eu falei, tá bom, vou nessa. E aí foi traumática a primeira que eu fui, porque inclusive foi muito difícil de explicar o que a gente fazia. Era um advogado que olhou e falou, não, o que vocês estão fazendo é errado. Eu falei, como assim errado? Aí eu peguei, consegui convencer ele, já me dá um gás, porque isso dá um gás, né? Quando você consegue conversar, o desafio dá um gás depois que você passa. Só que isso me abriu esse negócio com a Endeavor. E aí eu falei, não, mas eu quero ter certeza. E fui conversar com outros empreendedores da Endeavor, na época da Arizona. O Alexandre era um deles. E, cara, eu fiquei... É uma grande família. Imagina você poder conversar com as pessoas que já passaram por aquilo, que tiveram aquela experiência, que estão fazendo pelo give back, né? Que estão fazendo para ajudar, que querem ver teu bem, porque você quando está começando alguma coisa, especialmente nova, você fica meio assim, não vou falar disso para todo mundo, porque né, alguém pode fazer. Mas isso mudou completamente com a Endeavor. E a partir daquele dia, eu até brinco, né? Quando é sobre a Endeavor, eu falo, eu não sei muito bem quantificar o quanto a Endeavor fazer parte desse grupo ajudou, mas com certeza a gente não estaria onde está se não fosse isso. E é por isso que a gente tenta também hoje devolver um pouco disso através da Endeavor, através de onde for necessário, porque faz muita diferença a questão de mentoria, de você ter um ambiente seguro para poder conversar, trocar ideia. Eu acho fantástico. E vendo isso acontecer aqui, eu fico muito feliz. Sem dúvida. Legal. E, bom, vocês estão numa trajetória aí que é inspiração para muitos empreendedores, né? E não só do mercado de fintechs, mas no geral. E eu sei que dos bastidores, assim, no início de vocês, além de um impulso como Endeavor, mentorias, teve o caso da conquista do primeiro cliente, né? Que também é bem emblemático na história de vocês. Que não é trivial também o feito que vocês conseguiram, sendo uma empresa super jovem, talvez com várias confianças. Então, se tu puder contar um pouquinho dos bastidores, assim, de como é que foi
a conquista ali da conta do Alibaba e como é que isso depois pavimentou, talvez, né, essa expansão do negócio. Olhando no Mas como convencer os chineses no final do dia, assim, lá atrás? Olhando o retrovisor fica mais fácil, né? Mas Sim. na época ali... Então a gente vendeu aquela empresa, a gente saiu daquela empresa, chamamos o João, montamos o eBanks, começamos. E a outra empresa ia muito bem. E a gente falou, não, vai ser muito fácil. Mas não foi o que aconteceu. Começo ali, o primeiro ano foi difícil. Até que apareceu, e aí são as coincidências e talvez a sorte. Porque às vezes tem aquela sorte que aparece porque você está preparado, né? Eu acredito muito nessa sorte. Geralmente. Né? Você se prepara que alguma coisa vai acontecer. E aí, a gente tinha também o domínio boletobancário.com, que depois até se transformou numa outra empresa nossa. Mas a gente tinha esse boleto bancário. E naquela época já existia a Alibaba e o site AliExpress, que não estava muito presente no Brasil, porque tinha uma operação maior na Argentina. Acabou com a Argentina lá por algum motivo econômico deles e eles estavam começando a procurar Brasil. E eles nos procuraram, porque eles viram os clientes pedindo: a gente quer pagar com boleto bancário. Foram no Google, procuraram o boleto bancário e o primeiro que apareceu era o nosso. Eles inclusive acharam no começo que o boleto era nosso, que a gente só tinha domínio. Sim. Mas essa foi a gente teve vários pontos assim importantes, mas esse foi um ponto super importante. Porque veio o Alibaba para o Brasil, a gente ficou muito próximo deles, inclusive, da turma que iniciou o projeto, e eles foram o nosso primeiro grande cliente. E aí, quando você tem o primeiro, eles estavam querendo, estavam precisando, nos procuraram. E aí tivemos os desafios depois de ir atrás dos grandes outros, mas com o Alibaba atrás ajudou muito. Então, de novo, é que nem eu falei da Endeavor, não sei exatamente quantificar, mas foi depois disso que veio o Sony, que veio o Spotify, que veio o Airbnb, então todos esses outros vieram depois. O grande foi o primeiro grande representativo, foi a Alibaba e foi uma sorte, e é isso que você falou, né? Não era só convencer os chineses, a primeira operação com os chineses era uma... O Alfonso fala que eu trabalhava 24 horas, porque era isso, você trabalhava de dia e eu fazia todo a conversa com a China de madrugada, né? Então, durante muitos anos eu dormi muito pouco fazendo isso. E a gente acabou se especializando na Ásia. Os nossos maiores clientes são da Ásia. Eles estavam mais querendo, né? Precisando entrar no país. Mas então foi uma baita experiência. Essa foi um dos pontos, né? Então, começar o eBanks foi um super desafio. O primeiro pagamento, apesar da empresa ter sido pequena, também foi um frisson, né? Você fica ali... O João que sempre fala, a gente ficava no computador, no dashboard, vendo a primeira transação e de repente começou. Depois veio o Alibaba e aí a gente começou a crescer bastante, especialmente do ponto de vista de clientes. E agora vocês estão nessa jornada de fato de escala e internacionalização, né? Que a gente conversou um pouco. Depois que a gente conseguiu crescer a base de clientes, mas isso lá em 2014, a gente falou, puxa, esse problema não tem só no Brasil, tem em outros lugares. Muito também por causa dos clientes, que falavam, puxa, a gente queria operar naquele país e não consegue. E aí a gente começou um processo de expansão, né? Então a gente, lembro que o primeiro foi México, Colômbia, Chile. Argentina, que todo mundo sempre quis e quer, continua querendo, mas era mais difícil, a gente começou E aí a gente resolveu ir para a América Latina. Eu lembro que tinha até um videozinho que o pessoal de marketing fez, que era uma caravela com a figurinha de nós três andando pelo continente. Porque foi exatamente isso, foi desbravar, né? Eu comentei aqui também, tipo, tem que conhecer o México. Vai para o México, fica 3, 4, 5 meses no México, vendo como é que funciona. E aí é muito legal você ter sócios, né, ter cofundadores, porque daí tem gente aqui cuidando e você pode ficar ali fazendo. Então isso ajudou. Mas a expansão foi lá em 2014, a gente começou a expandir. Primeiro a gente expandiu o método de pagamento, porque a gente só tinha boleto e transferência bancária. Depois a gente entrou com cartão. Na sequência, a gente resolveu expandir para a América Latina. Não era a América Latina inteira, era esses 3 países principalmente. Depois de um tempo a gente teve uma segunda onda de expansão
para expandir para os outros países da América Latina. E durante algum tempo, a gente falou, puxa, a gente precisa ser profundo na região, né? Então a gente falou, a gente é América Latina e vamos... Então a gente tem muito conhecimento do que está por baixo de meios de pagamento em toda a região. Esse foi um outro objetivo que a gente tinha. A gente é muito profundo nisso. Estou tentando evitar os anglicismos aqui. Então, para a gente é muito importante. E depois de um tempo, mais recentemente, a gente resolveu fazer expansão internacional fora da região, né? Então, a gente foi para a África e para a Índia. Hoje, o nosso grande ponto está na expansão geográfica na África e na Índia. A África, além de ser um outro continente, literalmente, é um outro universo. E dentro da África, micro-universos, que não são tão micros, mas são outros universos, quer dizer, cada país é de um jeito. E junto com isso, lidando com a Índia, que é um gigante, né? Lá também com a questão do pagamento instantâneo, com o PI. Então, hoje, o grande ponto nosso é continuar com o nível de serviço que a gente tem e continuar fazendo a expansão. Então, ser profundo e estar em mais países. E já tinha essa visão global desde o início, porque isso é uma coisa que a gente fala muito aqui no Caldeira também, no fomento da nossa comunidade de startups, é que como o Brasil é um mercado gigantesco, existe às vezes uma tendência do empreendedor ou empreendedora não ter esse mindset global, né, de fato, e focar muito no mercado, porque de fato tem muita coisa para acontecer aqui, né? Então não sei se isso foi algo desde o início que vocês já tinham ou foi acontecendo, de certa forma, esse primeiro passo no México. Tem uma coisa que já é meio clichê, né? Que acho que foi o Jorge Paulo que falou, não sei. Custa a mesma coisa sonhar pequeno e sonhar grande. A gente sempre sonhou grande. A gente tem uma coisa diferente. A gente sempre foi global, ainda que fosse no Brasil, porque os nossos clientes eram do mundo. Então a gente sempre teve essa... Muito do que a gente falava da nossa complementariedade dos três é que tinha o João, que além de tudo tem a parte de tecnologia, eu tinha a parte de operação financeira, de saber como montar, e o Alfonso era o nosso pastinha, né, que também já tinha super experiência internacional. O João morou fora, né, eu sou um fanático por viajar. Então a gente sempre teve esse mindset e essa causa ali, porque os clientes são globais. Mas sonhar pequeno custa a mesma coisa que sonhar grande mesmo. Então, quando fizeram essa pergunta pra gente em 2012, e eu vou dar o crédito, porque eu falo como se a gente tivesse falado, mas quem falou foi o Alfonso. Onde vocês querem chegar? E a resposta que colou todo mundo foi, puxa, a gente queria estar com o nome do Ebanks nos prédios de todas as maiores cidades do mundo. Esse plano é legal, então vamos fazer. Então a gente sempre teve, claro, eu costumo falar para todo mundo o cuidado que também precisa, porque às vezes você vê muita gente, não só de brasileiros indo para fora, mas especialmente dos estrangeiros vindo para o Brasil e não se dando muito bem, porque tem a questão da presença, da cultura local, então tem que fazer isso quando tá bom para fazer isso. Mas no nosso caso, eu até tinha comentado antes, puxa, eu tinha os dois aqui, eu podia passar 5 meses no México para ver como funcionava. Mas pra gente sempre teve uma visão não só global como grande. A gente não sabia onde, tá? Se você me perguntar, essa é uma história que eu conto também, porque a gente tinha um gráfico que a gente desenhava. Teve uma época que a gente ficava junto na sala. Durou pouco. A gente desenhava o gráfico do nosso volume e a gente ficava imaginando onde que a gente ia precisar de ajuda. Porque como a gente é meio desafiante no mercado, especialmente no mercado tradicional, a gente falou, puxa, a gente não vai conseguir sozinho, nós vamos precisar de ajuda. O que eventualmente aconteceu, mas aconteceu muito depois, e todo mês a gente ia falando, não, acho que vai ser um pouco mais, vai ser um pouco mais, vai ser um pouco mais, e assim foi até hoje, né? Então, isso sempre motivou a gente, de ser grande, estar em todos os lugares, ter presença. A questão do acesso, por exemplo, que parece uma besteira, que a gente fala que é a nossa causa, pra gente é muito importante esse propósito. Então, mais do que, por exemplo, gostar de processar com a Alibaba, pro Alibaba, o que me chamou a atenção a primeira vez disso foi quando uma pessoa que trabalhava no meu prédio tinha me pedido um cartão de crédito emprestado para comprar alguma coisa no Alibaba.
E eu falei, cara, você não precisa de cartão de crédito. Você consegue pagar com boleto agora. Ele foi lá e comprou. Esse tipo de acesso a mercados, a produtos que a gente não tinha. Sim. É que a gente esquece, está passando rápido, mas há 3 anos atrás muito recente. Não tinha nada disso. Então, isso sempre motivou. Essa causa, com o desejo de ser grande, com esse pegada internacional e global que a gente sempre teve, acho que tudo isso deu um mix. Que legal. E como que é o desafio de gestão de equipe e cultura nesse processo, especialmente, né? Não sei como é que está hoje o quadro de colaboradores e localizações geográficas, como é que vocês se prepararam e lidam com isso? É uma questão, a gente é muito caseiro, assim, né? A gente gosta muito, a gente é muito ali de Curitiba, todo mundo em Curitiba. Nossa sede em Curitiba, vou te dizer que 80% das pessoas ficam em Curitiba, mas obviamente a gente tem gente em São Paulo e tem uma turma grande espalhada aí pelo mundo, né? Então a gente tem gente na China, tem gente na Europa, tem gente nos Estados Unidos. O negócio da cultura, eu acho que também fez parte do nosso negócio. Porque você falar com clientes internacionais e operar em outros países faz você valorizar a cultura local. E não é uma questão de valorizar, é uma questão que se você não valorizar, você não faz. E isso a gente teve também com quem trabalha com a gente. Então, normalmente quando a gente ia buscar um country manager em algum lugar, a gente falava, não, passa aqui 2 meses para você também ver a nossa cultura e depois você vai para lá, porque tem que mesclar as duas. Sim. Não dá para ser só a cultura mexicana, precisa ser um pouco a nossa. Então, estar presente era uma coisa importante para a gente. Hoje a gente trabalha melhor remoto, quando precisa, mas os meus passaportes são todos terminados, assim, porque a gente viaja muito para manter justamente isso aceso. Então é um desafio. Acho que tecnologia ajudou. É muito louco, né? Agora eu tô pensando que eu tô velho. Quando a gente fez o primeiro round no Banks, não tinha Zoom. A gente fazia na Aranha, lembra? Que tinha o telefone na mesa. Eu lembro que eu tinha dificuldade para escutar o que o cara do fundo falava do outro lado. Então, mudou muito. Então, hoje tá mais fácil. O desafio agora é manter aquela coluna de DNA nossa, mas aí é por causa de crescimento mais do que geográfico, acho. Demais. Vocês passaram por muitas coisas, assim, acompanhando a evolução do mercado de tecnologia e do próprio mercado financeiro, né? A gente também comentou antes ali que o ecossistema de fintechs, né, e financeiro brasileiro é referência mundial. A gente tem cada vez mais casos bem-sucedidos, né? Celeiro de talentos e empreendedorismo aqui. E vocês foram muito precursores, né, disso e já viram muita coisa. Mas agora a discussão que tem tido muito é também sobre qualquer empresa pode ser uma fintech, né? A fintechinização, talvez, de outros negócios. E daí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, que eu acho que tem um ponto interessante aí. Eu acho que o ambiente que foi criado, especialmente no Brasil, tem em outros países, mas no Brasil teve uma conjuntura de coisas, né? Você tem um lugar de gente que quer fazer, que precisa fazer. Você tem gente muito empreendedora e no caso de pagamentos e banking e tudo isso, você tem um regulador que foi muito atuante nos últimos 13, 14 anos nesta área, né? Então eu lembro da regulação de arranjos de pagamento, 2012, e foi aprimorando muito. Então isso abriu o leque de uma forma que hoje a gente tem provavelmente o melhor ecossistema, mesmo de banco. Tá? A gente também estava falando lá sobre banco. O que a gente faz hoje de Pix, que é legal, a gente tinha TED já há muitos anos. Nos Estados Unidos ainda não tem. Você ainda faz um aero que você não sabe se chega ou não. Que pode demorar um dia para chegar, depende se você não estiver na mesma rede. Então a gente tem um ecossistema super evoluindo cada vez mais, e aí com estradas como o Pix, como o cartão mesmo, que no Brasil é super evoluído, que dão espaço para tudo isso. Obviamente, e aí também foi a frase que a gente usou lá, toda empresa é uma fintech no final porque passa pagamento por ela. Talvez não seja o core business dela. Algumas tentam que seja. Mas tem muitas empresas que
vem possibilidades e oportunidades em pagamentos, né, de uma forma geral, ou de oferecer serviços financeiros para aquela base de clientes. Então nós estamos nessa fintechização mesmo. Acho que isso também tem um espaço, né? Mesmo quando você pega um grande cliente, um grande, sabe, uma Amazon da vida. A Amazon é super expert em payments. Mas ela sabe que o negócio dela é a venda online. Ela espreme bastante quem trabalha com ela, mas não vai fazer aquilo, entendeu? Então acho que eu acredito muito que as empresas vão manter o core, vão tentar se valorizar do ecossistema de pagamentos ou de fintech de uma maneira geral, agregar algum valor com algum serviço até. Mas isso tudo só acontece porque a gente tem um ambiente muito, muito propício. Leva um pouco à comoditização do assunto também, mas que foi o que eu falei. Pagamento em si já é commodity, né? Então você precisa ter alguma coisa a mais ali para colocar. Perfeito. E dentro do Ebanks, assim, como é que vocês enxergam esse próximo passo, dado que, como tu mesmo comentou, né, tem essa questão da comoditização, apesar de vocês não trabalharem apenas nessa frente, qual é o próximo passo? Tu comentou um pouco da internacionalização, mas pensando eventualmente em produto e tecnologia, o que vocês estão olhando? Olha, hoje foi legal que você perguntou, porque é a segunda parte da onde a gente está. Que eu falei um pouco de ser profundo e ter conhecimento, mas é justamente para ter eficiência. Então, você fala hoje no Ebanks, as duas coisas são expansão geográfica e eficiência ao máximo, né? Então, e aí envolve tudo. A gente até brincou ali no palco de inteligência artificial. Todo mundo faz Pix? Sim, todo mundo faz Pix, mas por que um tem conversão maior que o outro? Porque com certeza ele está fazendo uma coisa a mais. Então, dar grau de eficiência para esse ecossistema ainda é possível. Um dos exemplos legais que a gente tem é esse. A gente tinha um merchant que tinha um tempo de aprovação X em julho desse ano, com Pix. Quando a gente viu a UX, a gente sugeriu mudança no UX dele, a gente começou a mandar mensagem por WhatsApp, com o link também, e só isso já aumentou 30%. Então, não é só o pagamento. Eu acho que a gente está no jogo agora de ter uma eficiência absurda em todos os meios de pagamento. Aprovação, chargeback quando é cartão, agilidade na aprovação do Pix e dos outros métodos de pagamentos lá fora. Então, o grande desafio hoje é operação e tirar a eficiência da operação. E falando de tecnologia, tu comentou AI, tem que sempre ser pauta de alguma forma, né? A gente aqui no Caldeira, claro, tem falado muito sobre, e um dos desafios que a nossa comunidade nos traz é falar, tá, me traz uso, né? O caso de uso, de fato, na produtividade. Aí a gente está fazendo uma imersão agora, na semana que vem, no Vale do Silício, para tentar entender mais, né? E tu mencionou aqui mas se puder compartilhar como é que vocês estão abordando essa pauta lá dentro hoje, pensando nessa jornada, né, e no produto. É o que você falou, não tem como não falar disso, todo mundo só fala disso. Dentro do Ebanks a gente tem a gente fez um hackathon, inclusive, sobre isso. Então a gente está olhando. Primeiro que a inteligência artificial, no nosso caso, ela já derivou de algo que a gente já usava há algum tempo, que era machine learning, né? Então, isso já foi evolução natural. Na questão de fraude, eu acho que a gente está aplicando demais na questão de análise de dados e na agilidade de ter análise de dados. O projeto que ganhou o hackathon, por exemplo, é um projeto para otimizar um sistema interno do financeiro, nem é transacional. Mas foi muito legal, porque a gente viu vários projetos. Claro, quando você mexe com pagamento, também tem que ter o devido cuidado para fazer isso. Por isso que eu te digo, os focos ali são no antifraude e na própria plataforma que gera os pagamentos, né? Então, por exemplo, quando você faz roteamento entre dois fornecedores, por que a gente faz ou deixa de fazer? Hoje, a análise com inteligência artificial tá incrível e rápida. Mas tem um monte de problema sendo resolvido que era problema administrativo, teoricamente. Não era nem da operação. Sim. Isso foi muito legal, que apareceu bastante no hackathon. Então a gente está de olho. E a parte de consumidor também, que essa teoricamente é a mais fácil, ou a primeira. Eu acho que o que está mudando aí, minha opinião, na questão da inteligência artificial, é que a gente passou por esse boom e hype
da questão do ChatGPT, que é com uma base de conhecimento não verificada, mas que é uma brincadeira legal, passando por uma verificada. Então hoje eu vejo as companhias, as empresas todas, colocando a inteligência artificial dentro do data lake deles. E aí eu acho que nós vamos ter muitos resultados até chegar lá na frente, que é o que eu imagino, ter mais para validação e para decisão, mesmo através da inteligência artificial. E dentro, para a gente ir encaminhando aqui para o final, né? A gente está falando um pouquinho de futuro e perspectivas dentro do mercado financeiro mesmo, né? O que vocês estão vendo de tecnologias? O Pix, tu mesmo comentou bastante, né? Como disruptou muito o mercado. O que tu imagina que vem pela frente aí, que pode ser game changer, de fato? Eu sou fã incondicional do Pix, ainda que tenha algumas questões. Mas mais do que isso, e aí dando um super valor para o regulador, para o Banco Central, e não só para este Banco Central, porque este é um projeto muito antigo, né? Que ele chamava de Agenda Mais do Banco Central, que já vem de gestão antiga. Então tem um caminho ali que foi pavilhado, plantado, que hoje a gente vê mais o Pix, mas que vai dar muitos outros frutos aqui, né? Tem uma discussão, também conversamos sobre isso hoje, sobre Open Finance, Open Banking, e até um pouco de falta de acreditar, né? Porque, por exemplo, quem viu o mercado há 25 anos atrás, você fala assim, poxa, um banco grande não vai querer fazer isso. Mas o fato é que o bonde está aí, está passando, e vai virar. E a hora que virar, a gente vai ver muita coisa, que seja o Open Finance, ou Open Banking, que seja o Drex, enfim, tudo dentro desse trilho que hoje a gente só está vendo Pix aqui no Brasil. Então eu acho que nós vamos ter muitas novidades. E se você fizer um link de um com o outro, por exemplo, a iniciação de pagamento, já é uma coisa que tem a ver com o Open Banking, que tem a ver com pagamento, e que ainda não teve uma atração, porque as datas vão mudando e tudo mais. Mas a hora que tiver, o usuário vai perceber. Sim. E que foi o que aconteceu com o Pix. E a hora que perceber, aí tem adoção. E a hora que tiver adoção, o tamanho do Brasil, a quantidade do Brasil, tem um número. Quando a gente começou a eBanks, uma das razões era porque as pessoas não tinham cartão de crédito internacional para fazer compra internacional. O que você pode falar, então, eles eram desbancarizados ou under, né, bank. Com o Pix, sabe quantos usuários já mandaram Pix uma vez? 158 milhões. Isso dá 70% da população total. Nossa. 90% da população adulta. Então, olha o que teve de inclusão. Eu também comentei, por exemplo, sobre isso, que o eBanks, hoje, no ano passado, das pessoas que faziam a primeira compra através do eBanks, 90% era através do Pix. Então, olha o que teve de inclusão. Isso tudo vai se alastrar para as outras. Talvez demore um pouco mais, você sempre tem pressão de política, governo, economia com isso, mas o trilho foi feito. E ele vai acontecer daqui para frente e eu acho que vai mudar bastante coisa ainda. Sensacional. Bom, então para a gente fazer um wrap-up aqui, finalizar, a gente trabalha aqui, tu viu, né, com um ecossistema empreendedor super pujante, empreendedores em diferentes fases, né, do seu negócio, mas muitos deles que estão começando. A gente atua muito nesse fomento, de fato, né, na geração de novos talentos de empreendedorismo. Então, se tivesse que deixar um recado final, assim, para essa galera, empreendedores de primeira viagem, o que seria essa dica de ouro aí dessa tua trajetória toda? Cara, eu acho que da nossa história tem... Eu até usei um termo que a gente usa muito no eBanks, que é vai que dá. Que também tem na Endeavor, mas eu acho que acreditar, trabalhar e não desistir, resiliência, porque é isso, né? Voltando agora para terminar no que eu falei lá no começo, mesmo as experiências que foram não agradáveis na hora, foi o que formou aquele conjunto para trazer onde a gente está hoje. Então, se acreditar, trabalhar, tiver resiliência, vai acontecer. Perfeito. Com essa, te agradeço muito Super pela participação, obrigado. por estar aqui com a gente. Obrigadão, obrigado pela oportunidade.